Sim, o Xbox 360 vai morrer e eu estou aqui para te dizer para não se preocupar, não se desespera, vamos entender com calma o que isso significa. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Descarrilhando, um podcast do metrô espacial. Fala galera, o meu nome é Yasser e eu sou o host e maquinista daqui da locomotiva do metrô espacial e do Descarrilhando. E hoje a gente vai falar mais um pouco de mídia perdida, né? Recentemente eu fiz um podcast aqui, vou deixar no card na descrição, sobre mídia perdida com o professor Guilherme Carvalho, onde a gente falava das dificuldades da preservação, das formas de preservação, da importância da preservação, para que não ocasione em mídia perdida, ou seja, aquela mídia que deixa de existir ou tem um acesso muito restrito a ela, né? E a gente comentou mais sobre cinema, televisão e sobre as mídias que a gente cria como produtores de conteúdo, como usuários da internet, mas a gente acabou comentando também sobre a preservação de games, né? Mas logo após aquele episódio ir pro ar, saiu a notícia então que a Microsoft ia fechar a loja do Xbox 360. Ou seja, foi um timing impecável, já que a gente estava falando de preservação de mídia e eles vão fechar a loja, o que vai ocasionar que muitos jogos simplesmente deixem de existir. E é isso que a gente veio falar aqui hoje. Então não é como se fosse ter um estalo do Thanos e todos os Xbox 360 fossem sumir da face da Terra. Ele não vai deixar de existir, mas uma boa parte da experiência do Xbox, né, do 360 no caso, é a loja onde você compra os seus games. E isso é o que vai ser fechada no dia 29 de julho de 2024. Porque o primeiro ponto que se pensa, né, logo que a gente fala que a loja vai ser fechada, é que a gente vai simplesmente inutilizar o Xbox 360. O que não é de total verdade, mas tem alguns lados nisso. Por exemplo, eu acho que o fechamento da loja é meio inevitável. A Microsoft não tem como ficar mantendo aberto, ou não tem nem o porquê manter aberto, por muito tempo. O Xbox 360 já tá fazendo 19 anos agora no final de 2023. 19 anos do seu lançamento. E ano que vem, em julho, já vai estar quase chegando perto dos 20 anos de Xbox 360. E eles terem mantido isso funcionando e vendendo jogos na loja por 20 anos, eu acho que é mais do que a gente pode pedir de uma empresa para manter um console ativo. Então assim, também não é algo que pega a gente de total surpresa, sabe? Não dá pra falar, nossa, como assim eles vão fechar? Até porque, já existe o Xbox One e o Xbox Series X e S que lançou agora. Logo eles, assim, logo eu digo, nos próximos 5 anos já deve sair alguma notícia de um próximo Xbox ou dos próximos consoles da PlayStation e tudo mais. Ou seja, não dá pra gente ficar se prendendo a achar que eles vão manter o 360 pra sempre. Mas aí beleza, é chato que eles estão fechando, é chato que a gente não vai poder ter acesso a mais à loja no 360, porém, não é de todo mal. Por quê? O que eu quero dizer com isso? A gente não vai perder 100% das mídias do Xbox 360. Primeiro que muitos dos jogos existem em mídia física, então por mais que você não encontre novo ou lacrado numa loja, você pode encontrar usado, você pode procurar no Mercado Livre, na OLX, no eBay, você pode trocar com seus amigos ou procurar pessoas em grupos do Facebook, por exemplo. Você sempre tem alguma maneira de encontrar jogos em mídia física, então você tem essa possibilidade. Agora, um outro lado que muita gente pode ir também é pensar, nossa, Yasser, mas agora eu comprei muito jogo, eu tenho muito jogo digital no 360 e agora como é que eu vou fazer? Esse não é um problema, sabe por quê? Porque a Microsoft não tá tirando o acesso aos seus jogos que você comprou, ela tá tirando o acesso aos games que você pode comprar. O que isso significa? Você não vai mais ter uma loja para comprar os produtos digitais, mas todos os que você comprou estão atrelados à sua conta. Então você entra na sua conta, você vai lá procurar o seu histórico de compras, histórico de downloads, e você pode baixar ele se você não tiver com ele baixado no console. Você não vai perder o seu jogo que você já tem. Você só não vai poder comprar se você já não tiver. Então agora é aquela hora que você tem que ir lá para a loja e começar a comprar aqueles jogos que você quer e que você estava enrolando, porque logo eles vão fechar e você não vai conseguir comprar mais. E principalmente você devia focar, se você tá afim de comprar alguns jogos, focar naqueles que são exclusivamente mídia digital. Por exemplo, se você fosse comprar um BioShock 2, ele existe em mídia física, não é tão mal você não comprar ele agora na mídia digital. Mas, se você pegar alguns jogos que são mídia digital, é bom que você já corra lá pra pegar. Outro ponto importante é que fechando a loja, você também não vai ter mais acesso às DLCs. Então, se você tem um jogo, seja mídia física ou digital, e você quer pegar aquela DLC da história, quer pegar aquele packzinho, seja ele grátis ou pago, é bom que você já pegue agora, porque depois que fechar a loja, você também não vai ter acesso mais a esses itens. Então, já compra, já deixa lá, não precisa nem baixar, só compra, porque aí você consegue no seu histórico de compras e baixar lá depois. Mas enfim, voltando pro lado da preservação que eu falei, né? O fato de que você ainda consegue baixar os jogos que você tem atrelados à sua conta já é um ponto positivo, porque quer dizer que essas mídias não vão se tornar perdidas. Porém, vai dificultar bastante o acesso de quem já não tem essas mídias. Então, por exemplo, se eu deixei de comprar um jogo e a loja fechou,
eu já nunca mais vou poder ter esse jogo no 360. Você que já tem o jogo vai poder jogar ele enquanto seu Xbox durar. É prejudicial porque vai diminuir o acesso das pessoas, mas também não vai excluir completamente a mídia. Porém, querendo ou não, é muito triste, né, que a gente não vai ter mais esse acesso pra comprar, porque, por exemplo, eu mesmo tenho um Xbox 360 e já faz muito tempo, às vezes, que eu não entro na loja pra comprar algum jogo ou outro, mas vamos supor que um dia eu entrasse lá, estivesse olhando de bobeira e falasse, putz, olha só que saudade desse jogo, né, deixa eu comprar ou deixa eu ver como é que tá, não terei mais essa possibilidade, né, então mais gente vai perder no acesso. E beleza, assim, também não é de todo mal, porque muitos desses jogos ainda existem, por exemplo, pra computador, você ainda pode comprar na Steam, por exemplo, né, então assim, a loja do Xbox 360 fecha, muito provavelmente em breve o do PlayStation 3 deve fechar também, e você vai conseguir ainda comprar na Steam. Mas, por outro lado, assim, eu tô sempre tentando apresentar aqui os dois lados, né? Muita gente não tem um computador que roda muitos jogos, e às vezes roda no 360, mas não roda no seu PC, porque o seu computador é fraco, mesmo sendo um jogo já muito antigo, né? Então, às vezes, o console era uma maneira de você conseguir acesso a esses games, mas, assim, de todo mal não é, porque ainda existe muitos desses jogos na Steam. Porém, existe um pequeno grupo de jogos que talvez seja mais prejudicado. Eu separei aqui, eu peguei um exemplo, que é o jogo do CSI, que, assim, ó, releva. Eu sei que não é um jogo extremamente bom, eu sei que é um jogo que a galera não vai querer jogar muito, eu sei que é um jogo completamente datado a quando a série era muito famosa, lá nos anos 2010 e tal, mas assim, o jogo do CSI, ele simplesmente não tem na Steam, que eu não lembro qual é agora, mas assim, pelo menos esse um jogo que eu vi do CSI não tem na Steam, e ele não tem mídia física, ou seja, você só consegue comprar ele através da loja da Microsoft. E mais do que isso, esse jogo nem sequer é retrocompatível, então você não tem nem como comprar ele depois no Xbox One ou no Xbox Series X. Ou você tem ele pro Xbox 360, ou você não tem. E se a loja fechar, ninguém mais vai poder ter. Então este é um jogo que corre o risco de se transformar numa mídia perdida e ter uma dificuldade tremenda de acessar esse jogo para quem já não tem ou já não compre. Uma parte positiva disso é justamente que a gente comentou com o Giga lá no podcast de mídia perdida, que é a estratégia da Microsoft de buscar sempre trazer os jogos a serem retrocompatíveis, ou seja, você tem muitos jogos que vêm do Xbox 360, do Xbox One, e todos eles você consegue jogar a última geração, que é o Xbox Series X. A Microsoft foca muito na questão da retrocompatibilidade, de você conseguir jogar os jogos dos consoles antigos nos seus consoles novos, e isso ajuda na preservação, porque muitas vezes a gente consegue pegar aquele jogo do 360 que você não ia conseguir jogar se você não tem o 360, ou se ele tipo, a loja vai fechar, mas você às vezes consegue comprar esse mesmo jogo através dos consoles mais modernos, ou seja, o jogo não deixa de existir, ele só deixa de existir no 360. Porém, existe uma infinidade de jogos que simplesmente não são retrocompatíveis, e isso não é nem culpa da Microsoft, porque é o interesse do estúdio que produziu o jogo de fazer o jogo ser retrocompatível, e a Microsoft não tem muito o que fazer se a empresa que fez o jogo não tem esse interesse. Por exemplo, de novo, o jogo do CSI, ele simplesmente é um jogo que não é retrocompatível, não tem na Steam e só tem no Xbox 360, por exemplo, ou no PlayStation 3 também, mas assim que essas lojas fecharem, você já não tem mais como adquirir esse jogo. Por isso que eu vou deixar dois links na descrição. O primeiro deles é um do True Achievements, que separa os 1.400 jogos, eu acho que é por volta dos 1.400 jogos, do 360 que não são retrocompatíveis, e é uma lista gigante de jogos, porém, desses 1.400, muitos, eles são mídia física também, então ainda existe uma possibilidade de você comprar, justamente porque você tem a chance, embora rara, de achar um usado por aí para comprar uma hora ou outra. Porém, o segundo link é de um site que separou 220 jogos dentre esses 1.400 que, além de não serem retrocompatíveis, simplesmente são digital apenas, ou seja, você não tem a mídia física dele. Estes 220 jogos são aqueles que realmente estão correndo risco de se transformarem numa mídia perdida, estão correndo risco da gente nunca mais conseguir jogar. Obviamente, alguns desses estão na Steam, e aí eu já não tenho uma lista, né, mais específica, né, então alguns deles talvez você consiga jogar no PC, talvez consiga jogar em outro console, mas assim, desses 220 jogos, eles são os que vão se tornar mídia perdida muito em breve, porque você não vai conseguir comprar na loja e você não vai conseguir encontrar mídia física. Então, ou você compra eles antes da loja fechar, ou você vai ficar sem. Então, dá uma olhada nessas listas, vê se nenhum daqueles jogos ali te interessa. Se algum te interessar, já compra e garante que você vai ter esse jogo por mais um pouco de tempo. Outra coisa importante da gente pensar aqui também é que uma boa parte das pessoas deve estar pensando, mas olha só, eu jogo um jogo aqui multiplayer, será que quando fechar a loja, então eu não vou conseguir mais jogar? Esse é um outro ponto que também é um ponto positivo por enquanto, que é o seguinte, a Microsoft está fechando a loja apenas, você não vai conseguir comprar mais jogos, porém, você ainda vai conseguir jogar
jogar os seus jogos online desde que o servidor deles esteja aberto. E aí o servidor do jogo depende da empresa que fez o jogo. Por exemplo, se você ainda joga um Call of Duty Modern Warfare 2, que é antigo pra caramba, e ainda tá com o multiplayer aberto, e você vai lá e joga e se diverte com seus amigos, mesmo a loja fechando, os seus amigos ainda vão poder jogar com você. Se eles já tiverem o jogo, ou se eles tiverem o jogo em mídia física. Então vocês vão conseguir jogar multiplayer tranquilamente, né? A não ser que depois a Activision feche os servidores da loja. Mas também aí já é outro papo, porque como a Activision agora tá sendo comprada pela Microsoft, provavelmente os servidores vão continuar abertos por mais tempo possível, porque a Microsoft não vai querer matar ainda um pouquinho que tem ali. Mas enfim, de novo, isso depende da produtora do jogo. Mas se você tem um jogo com multiplayer aberto, o multiplayer vai continuar funcionando normalmente. Agora vem uns outros aspectos aqui também, né? Eu lembro que a PlayStation, né, a Sony, tentou fechar os servidores do PlayStation 3, eu acho que em 2021, só que houve, assim, uma demanda da galera falando, não fecha, não fecha, não fecha, e eles voltaram atrás e não fecharam. Então, assim, ainda temos a loja do PlayStation 3 funcionando, porque eles voltaram atrás com a decisão. Talvez, né, eu tô noticiando aqui agora, mas talvez, dependendo da pressão popular das pessoas sobre o 360, pode ser que a Microsoft volte, mas assim, é uma esperança muito pequena, né? Eu, se fosse você, e eu não estaria contando que eles vão voltar atrás, até porque é bem provável que o PlayStation logo também, né, tenha durado mais um tempo essa petição aí da galera, mas logo eles fechem também. Não vai durar, igual eu falei, galera, não vai durar, já estamos chegando nos 20 anos de um console, não vai durar pra sempre, entendeu? Então, quer comprar um jogo? Já compra, já aproveita e já se diverte com ele agora. Até porque, galera, vamos lá, também tem que partir um pouco da gente. Eu sei que às vezes, principalmente aqui no Brasil, onde as coisas são mais difíceis e nem todo mundo tem dinheiro pra comprar um console, né, já de última geração, então a gente fica às vezes comprando os consoles passados ali, né? Mas a gente tem que entender que as coisas não duram pra sempre, né? A gente tem que entender que uma hora essas coisas vão acabar e tudo bem acabar, entendeu? Faz parte da vida. Mas assim, né, não dá pra gente ficar se prendendo muito ao passado. Eu acho que a gente tem que sempre, no caso, tentar preservar o máximo que a gente gosta, preservar esses jogos pra que eles não deixem de existir. E este, como eu falei lá no podcast com o Gig, tô falando aqui agora, é um trabalho legal da Microsoft de falar de preservação, justamente porque eles têm a retrocompatibilidade, que é uma ferramenta maravilhosa pra manter esses jogos, né? Porém, tem que tomar cuidado com esses 220 ali, que simplesmente não são retrocompatíveis e são apenas digitais, que vão deixar de existir muito em breve. E outra, não é de todo mal, falando pra você que é consumidor, que tem um 360, porque, igual eu falei, você ainda vai ter uma infinidade de jogos mídia física que você vai conseguir comprar pro console e continuar jogando seus jogos, porque tem muito jogo divertido no 360. Eu tenho 360 e eu gosto de jogar, então assim, ainda vai dar pra você jogar. O console não vai deixar de funcionar e não vai deixar de existir, né? Então você ainda tem esses consoles, esses jogos mídia física. Você tem os seus jogos de mídia digital que você vai continuar baixando, os que já estão atrelados à sua conta, inclusive os jogos que você pode ter pego de graça pra quem assinava o Games with Gold, né? Pra quem assinava Gold e tinha os jogos que você atrelou sua conta. Então tudo que tá na sua conta você ainda consegue baixar. Mas agora eu ia dizer uma coisa assim, que aí é uma especulação minha, né? A Microsoft não revelou nada. Mas se eles já estão fechando a loja, né? Ali por volta de 2024, no meados de 2024, é bem provável que os estúdios desenvolvedores de jogos não vão ficar mantendo os servidores abertos por muito tempo. Porque pensa comigo, se você já não pode mais comprar os jogos deles, quer dizer que a base de jogadores vai cada vez mais diminuindo. Cada vez mais pessoas que deixam de jogar aqueles jogos, então eles não vão manter servidor aberto, que custa dinheiro, para meia dúzia de pessoas que estão jogando ali. E se não tem novos jogadores entrando, só vai ter jogadores saindo, então a tendência é que logo eles fechem. Se eu fosse você, eu também já aproveitava para jogar multiplayer, para pegar as conquistas para quem gosta de conquista, o mais rápido possível. Porque assim, se a loja tá fechando em 2024, eu acho que a maioria dos servidores deve fechar antes de 2025. Especulação minha de novo, né? O que eu tô falando agora. E aí, agora mais especulação ainda. É bem provável que, se eles estão fechando a loja em 2024, é provável que muito pouco tempo depois disso, a Microsoft feche de vez a Xbox Live dentro do Xbox 360, como ela já fechou do primeiro Xbox. Você não tem mais acesso ao modo online, não tem mais acesso à live de um modo geral como um todo no Xbox original, e provavelmente isso vai acontecer com o 360 pouco depois do fechamento da loja. Então, se eu fosse você, já ia atrás do que você quer ir atrás, já baixaria o que você quer deixar baixado ali, que você não quer perder mesmo nos seus HDs, já deixa ali pra continuar jogando de boas. Porque imagina, às vezes você foi lá e comprou todos os jogos em 2024 antes da loja fechar. Você tem todos eles, mas você não baixou nenhum. E aí eles fecharam os servidores, aí nem baixar você vai conseguir. Então já aproveita os jogos que você não jogou e joga, porque é agora ou nunca. A não ser que eles tenham retrocompatibilidade, aí você pode jogar nos próximos consoles, né? Mas aí é só se você tiver um novo console e se o jogo for retrocompatível. Ou seja, o resumo da ópera aqui é: fique esperto com essa lista de 220 games que não são mídias físicas e já não são retrocompatíveis, vê quais deles você quer e já começa a separar sua graninha e comprando ele aos poucos aí, porque você tem menos de 11 meses pra fazer isso antes que eles fechem a loja. E principalmente, se você tiver vários HDs, já vai baixando e
deixando salvo pra quando você quiser jogar, aquele jogo tá baixado, porque pouco tempo depois, especulação minha, eu acho que você não vai conseguir mais baixar. E, na medida do possível, sempre vai mantendo aí os jogos, né? Sempre vai exigindo que as produtoras façam jogos retrocompatíveis, né? Porque quanto mais jogos forem retrocompatíveis, mais fácil de preservar e menos jogos a gente perde ao longo da história. Até porque, galera, eu vi uma notícia há algum tempo atrás aí, desculpa, eu não vou conseguir citar a fonte agora, se eu encontrar de novo, eu deixo na descrição, mas é o seguinte, tem uma estatística que informa que 80%, se eu não me engano, 80% de todos os games de 2010 pra trás, 80% dos games já não são mais acessíveis. Galera, 80% dos games de 2010 pra trás. 2010 tá muito perto. 2010 é 13 anos atrás. É pouquíssimo tempo. E você parar pra pensar que de 2010 pra trás você já não tem mais 80% dos jogos de fácil acesso, isso é muito bizarro, né? Eu falei no exemplo lá do podcast com o Gig, e vou falar aqui de novo, por exemplo, os jogos do Harry Potter. São jogos ali dos anos 2000 a 2011, quando estavam lançando os filmes, que são da EA, né? E você simplesmente não tem acesso, a não ser que você encontre uma mídia física ali, mas é muito raro, entendeu? São jogos que são recentes e você simplesmente não tem mais acesso. E isso acontece com 80%. É um número muito alto num período muito curto. 2010 tá muito perto, galera. E se a gente tem jogos de 2010 que a gente não consegue acessar mais, imagina se a gente começar a relaxar no quesito de preservação. A gente tem sim que começar a preservar os games, porque a gente tem que, imagina, pegar um jogo de Atari, um jogo de fliperama, jogos que simplesmente deixaram de existir porque a tecnologia mudou e a gente não adaptou esses jogos pra lá, né? Os jogos foram deixando, ficando pra trás e agora, às vezes ele só fica na memória e às vezes nem na memória, porque às vezes foi um jogo que flopou e não vendeu muito, enfim. Por isso que a preservação é importante e foi assim, de um timing impecável que eu tenha feito um podcast com o professor lá. Então, se você gostou desse episódio, já deixa um comentário ou manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, falando o que você achou, o que você acha dessa notícia, se você vai ficar triste, se você não tá triste, se você já tava esperando ou não. Fale com a gente, manda uma mensagem, deixa um comentário aí sobre essa notícia do Xbox estando finalmente fechando as portas da loja da Microsoft Store. E lembrando então, se você gostou desse papo, se você gosta de mídia perdida ou quer aprender mais sobre o que é mídia perdida, como preservar, quais são as dificuldades da preservação, lembre-se de ouvir o podcast número 28 sobre mídia perdida com o professor Guilherme, que tá incrível. Foi um papo muito profundo, muito bacana sobre preservação, principalmente voltado para cinema, para mídias audiovisuais, como o próprio YouTube. Então vai lá, confere que o papo tá incrível. Eu vou deixar o link tanto aqui no card quanto na descrição do podcast e do YouTube. E claro, se você gostou desse e dos outros episódios, por favor, segue a gente aí na sua mídia de podcast favorita. Pode ser Spotify, pode ser Google Podcast, Apple Podcasts, tem o o Amazon Music, qualquer uma, tá em todos os lugares, inclusive no YouTube. Então, se você tá aqui no YouTube, se inscreve. Se você não tá no YouTube ainda, você pode ir lá pra se inscrever, pra ajudar aqui a crescer. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. E fui! Senhores passageiros, muito obrigado por nos acompanhar até o final. Tenham uma ótima semana. Este podcast é produzido e editado por Beyonder, produtora audiovisual.